Com você. Convite feito, Vivi Leão. Obrigada, viu, pelas informações. E agora um alerta de saúde. Com a chegada de um tempo mais quente, muita gente não se hidrata da forma correta. E a falta dessa hidratação é uma das principais causas para a formação de cálculos renais. Sobre o assunto a gente conversa agora. Quem vai trazer todas as orientações para a gente é a médica nefrologista Maria Eliette. Muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente. Excelente tarde. Queria que a senhora começasse falando, doutora Maria Eliette, como é esse processo de formação dessas pedras, conhecida popularmente como pedras, né? Mas cálculo renal. Como é o processo de formação do cálculo renal? Oi, boa tarde, Cris. Boa tarde aos telespectadores da Gazeta. É uma honra estar aqui novamente com vocês e espero poder ajudar um pouquinho a esclarecer. A formação dos cálculos renais é principalmente quando você concentra muito a urina. Então, o que acontece? A gente tem substâncias que concentram a urina e a gente tem substâncias que diluem a urina. E a água, o líquido em geral, é fundamental, né? Porque quanto mais você diluir, mesmo que você tenha substâncias formadoras de cálculo, quando você dilui, você diminui a saturação da urina e ela não gruda, não faz aquele núcleo para formar o cálculo, né? A areiazinha começa e depois vai formando o cálculo. Então, quando a gente fala de líquido, é importante que seja líquidos que não levem à formação de cálculo, porque também pode ter isso, né? Você tem principalmente refrigerantes à base de cola, chás pretos principalmente, café, bebida alcoólica, pode levar à formação de cálculo, precipita, concentra a urina por várias substâncias, por exemplo, o chá, aumento de oxalato, a bebida à base de cola, que você tem ácido fosfórico, enfim, são substâncias que concentram a urina. E a bebida alcoólica, eu estava me perguntando, né, um pouco antes aqui da cerveja. A cerveja é bom que ela hidrata também, mas ao mesmo tempo ela tem uma substância na cerveja que leva à formação de ácido úrico. Então, principalmente quem tem ácido úrico elevado, o ácido úrico vai aumentar a concentração, então tem que tomar cuidado. O que faz? Vai parar de tomar cerveja? Não, toma em menor quantidade e, apesar de você se sentir hidratado tomando a cerveja, hidrate com uma outra coisa, com fruta cítrica, com uma limonada ou um suco de laranja. O suco de laranja é um pouco mais calórico. Ou até com água mesmo, para poder deixar a urina diluída. Tudo é o equilíbrio. Na verdade, é o caminho do meio, né? Agora, doutora, são todos os tipos de chá, me chamou a atenção na sua fala. E também tem uma turma que, não, eu não tomo refrigerante, eu tomo água com gás, aí coloco ali uma rodelinha de limão ou coloco o sumo do limão. Vale essa estratégia ou não? Os chás são principalmente os chás escuros. Sim. Mas tem cafeína também, de qualquer maneira, mas é mais o ácido fosfórico, né? Desculpa, é o oxalato, que leva à formação de oxalato. Agora, a água gaseificada, o problema é que ela é carbonatada, tem bicarbonato de sódio, então também leva a aumento de sódio na urina. Voltando à formação de cálculo, a gente tem tudo que leve a aumento de cálcio, de ácido úrico e de sódio na urina, leva à formação de cálculo. E quando eu falei das frutas cítricas, tudo que tem ácido cítrico, principalmente frutas cítricas, algumas outras, como até o melão, que não é fruta cítrica, a melancia, que não é cítrica, mas tem 90% de água, vai ajudar a diluir a urina. Então, a gente não dá para a gente falar de todo o estudo metabólico aqui, mas dá para a gente lembrar, por exemplo, carne vermelha vai aumentar a quantidade de proteína, a quantidade aumentar de proteína vai aumentar cálcio, vai aumentar ácido úrico, vai aumentar sódio, que geralmente vai com salzinho junto, né? E vai diminuir citrato. Então, você tem tudo que concentra e falta o que dilui. Então, excesso de carne vermelha, de frutos do mar, de miúdos em geral, levam a aumento do ácido úrico. Então, essas coisas não vai comer? Vai, mas vai equilibrar e vai hidratar muito. E tem gente que tem uma tendência maior, né, da formação de cálculos renais. Até crianças podem ter, né? Sim, tem. A criança, geralmente, quando tem cálculo, a faixa etária que mais acomete é adulto, principalmente terceira e quarta década, dos 20 aos 35 anos. Mas criança, quando tem alteração metabólica, por exemplo, tem a cistinúria, tem alteração genética, alteração metabólica que já nasceu com essa carga genética,
aí pode ter mais, mas isso é menos frequente. Mas quando você tem essa alteração genética que leva à formação de cálculo. Doutora, e o excesso, né, do uso de medicamentos efervescentes, como por exemplo a vitamina C? Teve um período que o pessoal usava com muita frequência a vitamina C, alegando que não, vamos aumentar a imunidade e a vitamina C vai ajudar. É perigoso para os rins? Então, tudo é a quantidade, a mesma história. Você pode tomar até 1 grama de vitamina C por dia, no máximo. Porque, assim, acima de 3 gramas, acima disso, já leva a formação de oxalato. Aí leva oxalato na urina e o oxalato de cálcio é um dos principais cristais que se formam, né? E aí leva a formação de cálculo. E você falando em suplementação, tem também a vitamina D, né? Que a vitamina D é importante, mas tudo é o equilíbrio. Moderado. Você tem que manter uma vitamina D em torno de 30, 40, não pode ter muito, porque a vitamina D age no intestino aumentando a absorção de cálcio. Então, você aumenta o cálcio no intestino, aumenta o cálcio no rim. E aí você tem uma das substâncias que concentram a urina. Excesso de chás, principalmente aqueles considerados diuréticos. Então, o chá é da mesma forma. É diurético, tem um efeito diurético, é interessante, mas você pode aumentar também o excesso de oxalato. Então, é combinação. A verdade é combinação, é equilíbrio na alimentação. Chá é bom, é excelente, tem um efeito diurético. Agora, tudo que for em excesso passa, né? É verdade. Doutora, agora, algumas pessoas que descobrem, né, que estão com cálculo renal, muitas vezes um sintoma é aquela dor intensa. E eles até falam de uma dor muito aguda, que não conseguem fazer nada, porque é uma dor muito forte. Em que casos esses cálculos, eles precisam de uma intervenção cirúrgica? Como é esse tratamento? Pessoa que passou por esse processo tem que se cuidar, pode ter de novo? Com certeza. Primeiro vamos falar da dor, né? É a única oportunidade que o homem tem de sentir a dor como se fosse a dor do parto, né? Que realmente é uma dor terrível. Como que acontece essa dor? Na verdade, se o cálculo estiver parado lá em cima, no rim, ele não vai doer. Às vezes, você tem muitas vezes cálculo silencioso, que às vezes pega cálculo muito maior quando é associado à infecção e que não teve sintomas e ele cresce muito lá. Ele dói quando ele vai descendo. Ele desce no ureter, ele tem um espasmo para poder eliminar. A dor é dor tipo cólica mesmo, intensa, porque está tentando eliminar o cálculo. Dói quando ele se mexe, quando ele vai sendo eliminado. Aí você eliminou, fala, tá bom? Passou? Não. Passou aquele. Tudo bem, tá ótimo se ele conseguir passar, se ele não parar, não tiver obstrução, né? Tiver entupindo o canal, né? Vamos dizer assim, né? Para todo mundo entender, né? E aí sim, ele vai eliminar. Agora, ele pode ficar tendo obstrução, né? Ele pode ter infecção urinária associado, depende do tamanho do cálculo. O cálculo até 5 milímetros, até 1 centímetro ainda pode ser eliminado. Dói mais, mas pode ser eliminado. Acima disso, é mais difícil de eliminar. E o formato do cálculo? Se ele for redondinho, se ele descer e não tiver espícula, pontinhas, que ele fique encravado no ureter, você pode conseguir eliminar, depende do tamanho, é claro. Mas o fato de eliminar não quer dizer que não vai ter outro. Então, assim, quem tem tem cálculo urinário, quem pode, não é quem quer. Quer dizer, quem tem predisposição, né? Entendi. Então, às vezes, a pessoa come a mesma quantidade. E, na verdade, que um outro. E, na verdade, um forma cálculo e outro não forma. Que você tem a predisposição para formar o cálculo, né? Mas, de qualquer maneira, quem forma... com 5 anos vai ter a possibilidade de formar cálculo, mais de 10 anos, até 25 anos, pelo menos 50% volta a formar novamente. Então, tem que cuidar, fazer a prevenção, procurar descobrir naquele caso específico o que está levando à formação de cálculo, para evitar que forme novamente e que aumente o tamanho dos cálculos já formados. Tá certo, doutora Maria Eliette, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui no AELIU nesse sábado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Uma palavra muito esclarecedora. Eu é que agradeço. Receba a nossa gratidão. Obrigada.
E vamos ver agora as fotos que vocês mandaram pra gente, pessoal de casa, acompanhando o AL1 nesse sábado, com as fotos aqui no nosso telão. Olha aí a Ana Letícia, vou colocar aqui o tablet para fazer o coração dessa princesa. Ana Letícia, coração da tia Cris para você, com um cheiro bem grande, está nos acompanhando lá de Marechal Deodoro. Que coisa boa, a princesa Ana aqui com a gente. Na sequência das fotos, você no AL1, recebemos várias fotos. E agora, Roberto, lá do Tabuleiro Dom Martins. Olha aí, não estava falando, dia do óculos escuro, mais um, no estilo, seu Roberto. Tá bonito, tá elegante, lá no Tabuleiro Dom Martins. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês, viu? Na sequência, você no AL1, eita, que tem coração duplo, agora IP e Amora, cidade universitária. Recebam aí o coração da tia Cris, com um cheirão bem grande nos dois. Gratidão pela participação de vocês, parte alta da capital cidade universitária. São Miguel dos Campos, o Carlos Henrique, grande Carlos Henrique, um